A paz do Senhor seja com todos nós. Eu quero esclarecer um versículo que tem aqui no Evangelho de João, em João 14:12, que diz assim: em verdade vos digo que aqueles que crêem em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. Aqueles que creem em mim, todos que creem, não é milagre, mas sim obras. Ninguém vai conseguir fazer o mesmo tanto de milagre que nosso Senhor Jesus Cristo fez, ou maiores do que o que ele fez. O que o Senhor está se referindo nesse versículo é em relação a obras. Obra é trabalho, trabalhar para o reino, é pregar o evangelho de Deus. Como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que ficou mais tempo na terra do que ele. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que todos aqueles que creem em mim farás as obras que eu faço e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. A explicação é: ele vai para o Pai. O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra durou cerca de 3 anos e meio, ele pregando o evangelho. Então, uma pessoa, um cristão, que fica 25, 30 anos pregando o evangelho, ele tem a possibilidade de fazer obras mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo tanto que nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele pregou cerca de 3 anos e meio. E um cristão que fica 20, 30 anos aqui, a possibilidade dele de pregar o evangelho é maior. E o mesmo tanto de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez isso. Isso não é milagres. Isso é obra. Obra é trabalhar para o reino de Deus. Nenhum homem consegue fazer os mesmos milagres que Cristo fez ou milagres maiores do que o dele. Então a explicação do Senhor Jesus Cristo disse: porque eu vou para o Pai. É obras, é trabalhar para o reino. Para provar isso, em Lucas, nosso Senhor Jesus Cristo disse, Lucas 17:10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deviam fazer. Nós somos servos inúteis, que fizemos apenas aquilo que devemos fazer. Em 1 Coríntios 15, do versículo 10 ao versículo... do versículo 9 ao versículo 10 está escrito assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não é digno, ele é o menor dos apóstolos, e ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. No versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos. O apóstolo Paulo está dizendo que trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. Trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estás comigo. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho. Ele trabalhou muito para o reino de Deus. Ele disse que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, quando ele ainda não era cristão. Ele ainda era um ímpio. Ele era do judaísmo. Então ele não conhecia Cristo. Então ele foi um perseguidor da igreja de Deus. Naquele tempo ele era chamado como Saulo. Mas, pela graça de Deus, ele disse: não eu, mas a graça de Deus. Ele foi alcançado e ele pregou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é a graça de Deus? Em Tito 2, do versículo 11 ao versículo 12, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrios e justa e impiamente. O que é a graça de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo.
Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Regozije-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ele está completando o que Cristo ainda não tinha completado, porque Jesus só teve cerca de 3 anos e meio pregando o evangelho. E então, irmão, o que nosso Senhor Jesus Cristo disse em João 14:12, ele está falando a respeito de obras, não a respeito de milagres. Não é milagres, não é cura, não é milagres prodígio. Está se falando de obra, trabalhar para o reino, como o apóstolo Paulo disse. Que Deus o abençoe a todos vocês, a casa de vocês, aos familiares de vocês, aos amigos de vocês. E que Deus possa estar cada dia abrindo o entendimento para que possamos aprendermos mais da palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém?